Sejam bem-vindos ao curso Formando Líderes, ao módulo Hermenêutica. Eu vou apresentar de forma breve o nosso cronograma, o nosso plano de aula, para que vocês possam se familiarizar com aquilo que vai acontecer ao longo desse módulo. Então, começaremos o nosso módulo no dia 7 de outubro, na primeira quinta-feira de outubro, às 19h30. Teremos 8 encontros ao longo desse módulo. No primeiro encontro, falaremos sobre as epístolas, faremos uma breve definição de gênero literário bíblico, para que vocês entendam tanto o que significa um gênero literário, quanto a importância desse gênero para a interpretação bíblica, e focaremos a maior parte do tempo falando sobre as características literárias das epístolas, do texto discursivo, e apresentando algumas regras de interpretação desse gênero. Na nossa aula de número 2 e na nossa aula de número 3, nós teremos conosco a participação do professor e reitor Mário Rubens, reitor do Seminário Cristão Evangélico do Norte. Ele estará falando sobre como interpretar 1 Tessalonicenses. Então, a aula que será ministrada, o conteúdo que será ministrado no primeiro encontro, ele vai estar aplicando esse conteúdo na interpretação da carta aos Tessalonicenses. O nosso segundo encontro será no dia 14, numa quinta-feira, porém, o nosso terceiro encontro será no dia 16, será no sábado. Depois, no nosso quarto encontro, falaremos, então, sobre as narrativas do Antigo Testamento. O nosso objetivo nesse encontro é fazer uma introdução desse gênero, apresentando as suas características literárias, apresentando as diferenças entre as narrativas do Antigo e as narrativas do Novo, no caso que encontramos nos Evangelhos, e também fazendo a diferença das características do Antigo Testamento e do texto discursivo, das epístolas. O objetivo é que você consiga, primeiramente, compreender as características literárias, a forma como um texto narrativo é composto, e depois, então, apresentaremos as regras de interpretação desse gênero. Na nossa quinta e sexta aula, serão aulas práticas. Trabalharemos um texto de Gênesis e outro texto de Daniel, aplicando os princípios que foram abordados na aula de número 4. Na nossa aula de número 7, falaremos sobre os Salmos. Apresentaremos, de forma breve, algumas informações sobre a poesia do Antigo Testamento, apresentando as suas características, a sua estrutura, a sua forma de organização. E na nossa oitava aula, encerraremos aplicando esses princípios na interpretação do Salmo 119. Como você pode perceber, esse módulo está organizado da seguinte forma. O primeiro encontro será sempre um encontro introdutório, onde o gênero será apresentado, as características literárias daquele gênero serão apresentadas e as regras de interpretação. E as aulas seguintes serão aulas práticas, onde nós estaremos aplicando esses princípios hermenêuticos, então, compreendendo de forma simples como poderemos usar todas essas ferramentas que serão apresentadas na aula introdutória. Falando sobre as exigências do curso, o curso está organizado da seguinte maneira: o aluno vai precisar fazer a leitura das apostilas que serão disponibilizadas. Nós teremos aqui um material chamado Narrativas do Antigo Testamento, um outro material chamado Gênero Discursivo e um outro material, uma outra apostila chamada de Literatura de Sabedoria, Guia de Estudo. Então, você vai precisar fazer a leitura dessas apostilas e apresentar para cada leitura uma declaração até o dia 11 de novembro. Teremos também como exigência a leitura do livro Introdução à Hermenêutica Bíblica. Quando você fez a inscrição no curso, você já deve ter recebido esse livro, então a leitura desse livro será uma leitura obrigatória. No caso do livro, você apresentará um relatório. Você receberá tanto um modelo de declaração de leitura quanto um modelo de relatório. No relatório, você terá algumas perguntas
que você precisará responder com base na leitura que você fez do livro. As avaliações e notas estão organizadas em 2 blocos. No primeiro, 50% da nota será destinado, então, à participação do aluno nas aulas, nas atividades e à leitura das apostilas. E a segunda nota será destinada à leitura do livro Introdução à Hermenêutica, como ouvir a palavra de Deus, apesar dos ruídos de nossa época. Que Deus abençoe a sua vida, você que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, ainda temos vagas. Que Deus nos abençoe nessa jornada, que seja uma jornada de crescimento, de reflexão, de amadurecimento, que a graça do Senhor nos alcance e que seja um tempo produtivo para todos nós.